começar a sessão. Olá. Estou aqui esperando o aval para o YouTube, tá certo? Porque essa sessão vai ser transmitida. Ok, novamente. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui. E é um imenso prazer para mim apresentar a professora Márcia Barbosa, que veio nos falar sobre o porquê fazer ciência, mas, ao mesmo tempo, é uma tarefa muito desafiadora, tá certo? Porque Márcia é uma pessoa muito singular, quem a conhece já sabe o quanto ela é singular, e também um desafio para que a plateia possa já entrar no ritmo, porque o ritmo dela ela é brisante, né? Então, eu brinco que eu até botei um cor de rosa no cabelo para ver se eu entro aqui no espírito para já dar o início ou seja, vulgarmente, como a gente diz, é uma pessoa multitarefa e ligada no 220, né? Bom, agora tentando falar aqui um pouco mais a sério, Márcia é professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora honorário CNPq, membro e diretora da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia Mundial de Ciências, recebeu vários prêmios, entre os quais o Prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas, em 2013. Ela atua na área de física da matéria condensada, pesquisando dentro da temática da água e no uso das anomalias para processos físicos e biológicos. E tem uma atuação, não sei se ela falará disso, mas tem uma atuação pioneira na área de gênero e diversidade na ciência. E, portanto, se tornou um símbolo importante para as mulheres e as meninas na ciência por todo o seu trabalho. Atualmente, ela é secretária de Política de Programas Estratégicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e, como eu disse, ela vai nos falar sobre por que fazer ciência. Acho que é assunto que norteia a sua trajetória. Obrigada. Bom, primeiro vou começar com um bom dia a todos e todas. Bom dia, gente! Enquanto eu vou enrolando vocês para achar o passador, deixa eu ver se é isso. Não. Tem algum passador para passar essas transparências? Hã? Foi. Vamos lá, gente. E aí, a família Brasil vivia muito bem, usufruindo o conhecimento e a tecnologia, e nós estávamos lá de boas, né? De boas no nosso mundinho, fazendo ciência e nem estando aí muito com a sociedade. Tá? Será que é para ser assim, gente? Será que esse é o jeito certo da gente atuar? Bem, durante o governo Barack Obama, um cartunista chamado Randall Murrow conta a seguinte cena. Estamos numa universidade e a aluna vai lá com a professora. Sora, aquele cara ali pensa que a Terra só tem uns poucos mil anos. E a professora, no seu grau de senioridade, o que importa o que essa pessoa pensa? A aluna insiste. Cara, ali pensa que esses achados foram colocados em cima da montanha por causa de um. Importa isso. Isso é conversa entre a professora e a nossa estudante, até que finalmente a estudante diz, mas senhora, a senador da República. E imediatamente a nossa professora disse, temos um problema. Notem, esse cartoon não foi feito durante o governo Trump, não foi feito durante o governo do nosso inelegível, tá? Ele foi feito muito tempo atrás, porque muito tempo atrás as pessoas percebiam que havia políticos que não entendiam nada de conhecimento. E por isso era um problema. Não pense que esse problema é um problema só por cartunistas.
Foi. Porque aconteceu, na realidade, que a assessora científica do Barack Obama foi apresentar para o Congresso que ela tinha que construir um novo sistema de satélites. E após apresentar essa, fazer previsão do tempo, do clima, que nem a gente faz aqui no Brasil. E após apresentar, o senador disse, mas professora, não precisa desses satélites novos, porque quando eu quero saber do tempo, eu ligo o canal do tempo. Ou seja, aquele cidadão que decidia não sabia a origem da informação que recebia na televisão. Não sabia quem é que provê a informação. Mas será que a nossa população sabe da onde vêm os alertas de desastres? Da onde vem a nossa previsão de tempo? Qual é a origem dessa fonte de conhecimento? Igualmente, essa população desconhece, que vem da ciência, que vem de grupos de pesquisa. Portanto, essa desconexão que eu mostrei no primeiro cartoon, ela é verdadeira. E eu imagino que ela começou lá na Idade da Pedra, quando o primeiro cientista tentou trocar uma roda quadrada por uma redonda, e a população diz, não, a gente não quer saber disso, eu sempre fiz isso desse outro jeito. Nós estamos ocupados trabalhando e a gente não quer saber dessa ciência que vocês estão trazendo para nos falar. E eu fico imaginando que, reconhecendo que era muito difícil e dava muito trabalho educar toda a população, os primeiros cientistas, ao invés de educarem a população, eles se voltaram para os reis. E os reis, muitos deles, receberam isso com felicidade. Por quê? Porque eram esses cientistas que diziam quando ia ter uma boa colheita, que diziam como é que a gente faz para ter navegação. E os cientistas começaram a ficar no entorno desse poderzinho, tá? Como a gente vê de algumas figuras que mostram essa relação entre produção, conhecimento e os reis, que estão nos túmulos dos reis, em vez de ir para toda a população. Deixa eu contar, essa é uma história bem interessante. Tales de Mileto é o primeiro empreendedor, quando a gente fala empreendedor, inovação, Tales de Mileto, não é Tesla depois, é Tales de Mileto. O que Tales de Mileto fez? Ele fez, olhando as estações, se deu conta que ia ter uma grande produção de oliveiras e tentou contar para o poder local, olha, gente, vai ter uma grande quantidade de oliveira. Ninguém deu bola, às vezes os reis não davam bola, ninguém deu bola. E aí, o que ele fez? Aí fica meio obscuro se ele comprou ou ele alugou todas as prensas da cidade dele e ele enriqueceu produzindo quantidades obscenas de azeite de oliva e estocando. Então, alguns cientistas até pegam esse conhecimento e transformam em dinheiro para eles. Mas não é essa a tradição do conhecimento. A tradição, no começo da história do conhecimento, era ir lá para o poder. Uma história menos feliz com essa relação do poder é a história de Pátia de Alexandria, filha do diretor da Biblioteca de Alexandria, portanto, uma mulher que fazia observações do céu. Fazer observações do céu não é só lúdico. Com observações do céu, tu consegue fazer previsões de estações, consegue determinar navegações, e com isso ela era uma mulher empoderada na sua sociedade. Aí aconteceu uma coisa que eu sei que vai ser um choque para vocês, tá? Porque isso é muito tempo atrás, as coisas mudaram, não são mais assim. Tomou poder um governo religioso. Sei, é chocante, né? O Estado, separação do Estado, mas o cristianismo subiu e se tornou religioso, e aí esse bispo que tomou o poder, inaceitável nos dias de hoje a gente ter a igreja se metendo no Estado, mas tudo bem, naquela época, dos antigamente, e ele viu aquela mulher empoderada e disse, não, menino de azul, menino de rosa, e Pátia vai para casa ter filho, não é para tu ter poder todo. Pátia, que também não era fácil, tá? Vamos combinar, ela foi lá e disse, olha, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo com meus alunos, fazendo as minhas observações, utilizando instrumentos, já sabendo que as órbitas eram elípticas, etc., super empoderada. E, por sinal, o tio aí calculou errado a data da Semana Santa. Tá?
O bispo, obviamente, ficou furioso, afinal, quem era ela para dizer que tinha aumentado o desmatamento? Quer dizer, que tinha aumentado, estava calculando errada a data da Semana Santa. E o que aconteceu é que ele espalhou pela cidade que aquela mulher era uma incontrolável, uma megera, uma pagã, uma corrupta. E ela foi apedrejada à morte nas igrejas. Mais que isso, ele queimou todos os escritos dela. Ele tentou apagar Hipátia da história. Mas hoje, nós sabemos quem é Hipátia. Quem mesmo é esse cara? Não tenho ideia quem é esse fulaninho que agora até está meio inelegível. Também na história tivemos outros casos em que os cientistas ingenuamente acreditavam no poder. Além dos reis, surge a força da Igreja Católica, os papas que começam a financiar e financiam Galileu. Aí vem um papa e diz, não, Galileu, tu não pode falar sobre essa questão da Terra não ser o centro do sistema solar. Passa um tempo, muda o papa e o Galileu, como um cientista, acha, não, esse novo papa é legal, é moderno, eu vou escrever de novo. E, de novo, Galileu é proibido de falar sobre a ciência. Então, essa relação que foi continuando ao longo do tempo levou a algumas estratégias. Por exemplo, Kepler e Galileu trocavam mensagens cifradas em suas cartas para ninguém detectar sobre o que eles estavam fazendo. Tá? Então, começou a ter, por um lado, eles precisavam dos reis para financiamento, por outro lado, eles tinham esse desespero de não poder falar a verdade inconveniente. O mundo mudou e a ciência começou a trazer algumas tecnologias. E, ao trazer tecnologias, surge uma nova classe em que os cientistas podem se aproximar, que é navegadores, banqueiros, que também começam a financiar a ciência. Explicar para o povo que é bom, ninguém estava muito afim, mas os cientistas vão se aproximando de quem tinha dinheiro, né? E aí a gente vê nessa transição de Newton, Watts, Carnot, uma relação total com a Revolução Industrial que acontecia. Então, vocês veem que ao longo do caminho foram passando dos reis para a igreja, agora estão pegando toda a parte comercial e depois vai para a parte industrial, sempre olhando e se associando com quem tinha dinheiro. Será que essa trajetória fez com que a sociedade reconhecesse a autoridade do conhecimento? Nós acabamos de sair de uma pandemia em que essa era a questão fundamental. Nós estamos falando de mudanças climáticas e essa é a questão fundamental. Será que o conhecimento tem sua autoridade reconhecida? A minha resposta é não. Porque ainda há pessoas, ainda há pessoas que, com todos os desastres que estão acontecendo no Brasil neste momento, não reconhecem o aquecimento global. O aquecimento global, ele é uma coisa complicada da gente provar, ele não é uma conta fácil, né? Então, eu chamo a questão do aquecimento global a droga de entrada para a pseudociência, tá? Porque é mais fácil as pessoas serem negacionistas. Então, essa é uma espécie da maconha da pseudociência, mas a gente tem outras, a gente tem contra as vacinas, a gente tem até terraplanista. Tá? Então, a gente tem todo um mar com milhares de outras pseudociências. Isso mostra, se essas coisas existem, e elas continuam existindo, isto mostra que a autoridade do conhecimento não é reconhecida. E nós temos que entender isso para mudar isso. Se a gente continuar achando que as pessoas reconhecem a autoridade do conhecimento, a gente não faz nada. E eu vou dizer quem é que me ensinou que a autoridade do conhecimento não é reconhecida. Foi Max Weber. Porque Max Weber diz que existem 3 tipos de autoridade que são reconhecidas: a tradicional, a legal e a carismática. O conhecimento, o que conhecimento não é? Conhecimento nunca é conservador. A gente não deixa de... Alguma coisa estabelecida, ela não deixa de ser estabelecida, ela avança. Ela não é racionária, não vai para trás e ele não é emocional. Alguns cientistas são, mas a ciência não é emocional. Ah,
Agora vamos olhar as três autoridades do Max Weber. A primeira das autoridades do Max Weber é a tradicional, que se referia na época dele aos reis, mas hoje a gente pode pensar que são as Supremas Cortes. Toda a Suprema Corte é conservadora. Quem estava um pouco à direita vem mais para o centro, quem está mais à esquerda vem... Ela é conservadora por construção e por natureza. Portanto, o conhecimento não pode ser essa autoridade do Max Weber. Ela não é legal, lembra? Era tradicional, legal, da lei. Por quê? Eu estou mostrando duas fotos de Cabul, uma dos anos 70 e uma atual. A lei vai para trás, gente. E nós estamos aprendendo isso cotidianamente com os movimentos conservadores que estão acabando com a lei do aborto em muitos países. Então, a lei, a autoridade legal e da lei, embora a gente diga leis de Newton, ela pode e é muitas vezes reacionária. Tá? Portanto, não é a autoridade do conhecimento e, finalmente, obviamente, não é carismático. Não adianta, eu não vou convencer ninguém aqui por ser uma liderança carismática de alguma lei da física. Então, o que é essa autoridade do conhecimento? Assim, somos físicos aqui, certo? Como físicos, a gente pode ousar, a gente pode dizer Max Weber está errado, falta uma linha ali no Max Weber. Vamos colocar a autoridade do conhecimento nessa linha. Mas para entender a autoridade do conhecimento, a gente tem que definir essa autoridade do conhecimento. E ela parte por algumas premissas. A primeira delas é que a gente segue um método. Tá? Todo cientista tem toque. A gente quer ficar no método ou nos métodos, que são vários métodos científicos, mas a gente tem um método que a gente segue. Mais que isso, essa autoridade não é baseada em fé. Eu sei que muitas vezes os alunos, quando vão resolver uma prova, eles vão lá, começam aquela questão, sabe, põe a resposta, e fazem uma coisa assim no meio que pela fé para dar o resultado. Mas não é esse o jeito certo de fazer, então a gente não tem fé. Pela fé vai dar isso. Tá? Então não tem pela fé. Então a gente tem um método, a gente não é fé. A gente é baseado em evidências, a gente tem um consenso, mas não é um consenso, a gente não vota. Ciência, conhecimento não é democrático, no sentido de que a gente faz uma votação em toda a população da Terra, a gente faz uma votação de um júri muito específico, que são os cientistas. E chega-se a esse consenso. Ela tem que ter ética, ética é central, tá? E ela é baseada nesse júri dos cientistas. Então, a gente tem um método e a gente tem uma palavrinha aqui importante, que é confiança. A gente tem confiança na autoridade do conhecimento. Deixa eu tentar explicar para vocês a diferença do que é fé e do que é confiança. Eu sou uma pessoa muito perdida, tá? Assim, sem direções. Quando eu comecei a viajar, mais ou menos no tempo que os dinossauros andavam pela Terra, porque eu já tenho uma certa idade, então eu ia viajar mesmo antes de existir internet, basicamente. Então, quando eu andava pela rua, e me perdia com os mapas, tá? É um pedaço para a nova geração, um pedaço de papel que é uma impressão do Google Maps. Tu imprime o Google Maps e carrega ele na mão. E tu tem que escolher muito, porque tu só consegue levar um pedaço. Mas eu me perdia, e aí eu parava alguém na rua e perguntava, onde fica tal lugar? Vocês notam, eu parava qualquer pessoa na rua. Essa pessoa podia me dar a resposta certa, podia me dar a resposta errada, podia me dar a resposta certa e para a próxima pessoa dar errada. Ou seja, não tinha nenhuma reprodutibilidade esse método de parar pessoas na rua e perguntar para onde ir. Eu acreditava nessa pessoa ou não por uma questão de fé. Eu olho, vou ter fé que essa pessoa vai me dizer a resposta certa. É fé. Era a maneira como eu me locomovia pelo mundo, acabando em lugares muito errados e muito certos, mas quando se viaja, até o lugar errado é certo, então não era um grande problema. Hoje, o que eu faço? Hoje eu uso o GPS, que é baseado em ciência, no qual eu tenho conhecimento, confiança, porque ele tem reprodutibilidade, ele vai me dizer a informação que está lá dentro,
Então, confiança é baseado em ter prova, evidência, confiabilidade. Mas por que, Márcia, confiar no conhecimento? Tá? Por que razão? Vamos passar um cidadão, uma cidadã comum, e perguntar, mas por que eu tenho que confiar nesses cientistas aí? Isso para dizer, por que tem que confiar que a vacina funciona? Por que tem que confiar nessa autoridade do conhecimento? A primeira resposta para isso é que o conhecimento teve um grande boom durante a Revolução Industrial. E numa época mais ou menos próxima a isso, o que aconteceu no mundo é que tinha uma predição de que a gente, como raça, ia acabar. Meio como agora a gente tem predições, mudanças climáticas, nós como raça vão acabar, ele ia ter uma explosão de população, pouca comida, e ia acabar. E não acabou. E não acabou porque nós tivemos uma explosão científica. Foi a ciência que salvou. Isso não é uma coisa menor, gente. Isso aqui é a expectativa de vida da população em 1800. Na Europa, eram 34 anos de idade. Silvio, nós não está morto. Há muito tempo, né? Então, assim, eu confio na ciência, porque 1800 estava morta. 1950, nem vou dizer que eu também estava morta, bem baixinho, eu também estava morta. Aí ia ter que 59 anos, tá? Ali depois 63, também estava morta, tá? Então, assim, muitos de nós estariam mortos. O que mudou? Mudou a Revolução Industrial, que trouxe agricultura, comunicação, a imprensa, que agora a gente sabe que tem saneamento básico, vacina. Mudou. E quem é que mudou tudo isso? O conhecimento. E aqui, mais modernamente, e aqui só mostrar como a evolução aconteceu bem na época da Revolução Industrial, essa era como vinha a taxa, e aí sobe enormemente. Então, assim, a gente tem evidências. Gente, confia na autoridade de conhecimento, você não estava morto, tio e tia do WhatsApp. Estava morto. Mas mais que isso, toda vez na humanidade em que a gente se desafiou, disse assim, olha, vou fazer algo que ninguém fez antes. Como, por exemplo, os Estados Unidos, quando decidiram, vamos colocar uma pessoa na Lua. Toda vez que a gente faz uma pergunta dessas que parece ser uma coisa meramente científica, como agora, o Brasil vai entrar no CERN. E quem sabe entre no Fermilab como parceiro, ombro a ombro. Toda vez que a gente fez esse tipo de desafio, que parece meramente científico, gerou uma revolução tecnológica. Se hoje temos uma indústria de semicondutores, é porque precisou miniaturizar para mandar uma pessoa para o espaço. Se a gente tem vestimentas tecnológicas, é porque precisou mudar as vestimentas. Se o teu tênis é tão legalzão agora, é porque se precisou desenhar materiais mais leves para esse desafio que não parecia ser um desafio que iria melhorar a vida de ninguém. Mas mesmo quando a gente faz uma pergunta que não parece ter utilidade, ela leva à utilidade. Por quê? Porque é isso que é o conhecimento. É uma translação de um local para um outro local onde a vida vai ser melhor. A partir do CERN, nós temos a rede surgiu a internet, essa coisa de comunicação, porque um monte de cientista precisava conversar ao mesmo tempo. Toda a indústria, quando a gente fala do Vale de Silício, ela tem a ver com perguntas científicas, que se precisava de equipamentos melhores, e aí muda a vida de todo mundo. Mas aí a gente tem essa batalha, né, terrível, que é o fato que constantemente estão contando coisas equivocadas, as fake news, que não é novidade, gente. Como eu contei, a Hepátia já sofreu lá com fake news. Então, fake news sempre existiu, agora tem uma escala mais abundante da fake news. Para resolver a questão das fake news, nós precisamos de um exército de super-heróis, cujo poder é destruir mitos. E esse exército somos nós. Não é o governo, não é o grande professor, não são os comunicadores. Somos nós. Cada
Um de nós é um super-herói destruidor de mitos. Vamos olhar alguns mitos, tá? Primeiro é, ai, Márcia, o Brasil gasta muito com ciência. O Brasil não gasta muito com ciência. Se eu olhar o percentual do PIB, eu não estou falando do valor absoluto, o percentual do PIB, o Brasil não chega a 1% do seu PIB. Então, e outros países gastam 4%, 5%. Então, a gente não gasta muito. Ao longo do tempo, esse gasto ele vem sofrendo um decréscimo absurdo, porque teve o contingenciamento do FNDCT, que esse ano vai ser liberado, mas a gente precisa continuar brigando para que seja utilizado, não só liberado. E a gente tem que brigar que outros financiamentos, lei do bem, lei de informática, sejam usados para a ciência. Não é relaxar, não, agora Lula, eu não preciso pensar mais nada, os outros vão pensar. Não! A luta pelo conhecimento ela é contínua, porque existe uma margem da sociedade que nega a autoridade do conhecimento. Então, precisamos continuar com essa luta. Notem que aqui eu quero trazer uma coisa que, para mim, é escandalosa, de ver se eu sei voltar. Olha a forma desse gráfico, que é do investimento. Tá? Agora, olhem as inscrições no Enem. O mesmo formato. Se tu não investe no conhecimento, o que acontece é que a população pensa que ir para a universidade não vale a pena. Que ter mais conhecimento não vai melhorar a tua vida, nem a tua cabeça, nem o teu futuro. Acha que a melhor coisa que tu pode fazer na vida é ser Uber, porque tu é empreendedor. Então, nós precisamos, como esses super-heróis da autoridade do conhecimento, mostrar, olha, gente, quando tu não investe em ciência, a população não vê valor em ciência. Então, precisamos continuar com essa briga. Ai, Márcia, mas a indústria nacional não precisa do conhecimento. Esse monte de paper, para que serve? Deixa eu mostrar para vocês o tamanho do rombo da desindustrialização brasileira. Esse tema é muito sério, é um tema que vários governos não têm conseguido resolver e é o grande desafio deste governo. Mas isso, o Brasil só vai voltar a industrializar, tá, se tiver a coragem de fazê-lo em novas bases. O que quer dizer nova base? Nova base não é só uma palavra. Significa que o Brasil vai ter que desenhar um processo de industrialização sustentável. Parar de copiar e colar dos gringos, parar de ouvir o que a OCDE diz, não, vocês têm que fazer que nem a gente fez, destruindo o nosso meio ambiente, e desenvolver novas metodologias de desenvolvimento, que seja com energia limpa, com biologia sintética, usando. Isso só será possível com mais conhecimento, com mais ciência. Então, é, sim, um grande desafio. Mas em tempos de crise, os países param de investir em ciência. Isso não é verdade, gente. No governo do Barack Obama, quando teve a grande crise imobiliária, que foi uma crise econômica importante, ele investiu mais em ciência. Mesmo durante a pandemia, eles investiram mais em ciência. Por quê? Porque há um conceito muito claro na cabeça dos grandes líderes, que é, quando um avião não está bem, a gente não joga o motor fora. A gente joga a cadeira fora, as malas fora, mas o motor a gente não joga fora. E o conhecimento é o motor de um país. E é isso que a gente tem que entender. Na hora de economizar, não é no conhecimento que a gente economiza. Nas nossas vidas, na hora de economizar, não é na escola dos filhos que a gente economiza. A gente economiza nas outras coisas, mas a gente continua investindo no conhecimento. A ciência brasileira não é produtiva, Márcia. Esse é o crescimento da ciência brasileira, que sofreu um pouco recentemente, mas a gente tem crescido tanto em números de publicações como de impacto. Tá? E esse crescimento, que todo mundo fala, a ciência brasileira não tem impacto. Se vocês olharem ali o Brasil está bem na diagonal entre índice de H, que é impacto, com o número de documentos. E aquele tamanho da bolinha é o tamanho do nosso investimento. Minúsculo comparado com outros países.
Então, precisamos aumentar esse investimento, continuar tendo impacto e número de documentos. Então, não vamos cair na falácia de que nossa ciência não tem impacto. Ela tem impacto, ela apenas tem pouco investimento. Se alguém perguntar para você, ai, mas os brasileiros só fazem ciência que não importa para ninguém, eu recomendo para vocês esse projeto da Academia Brasileira de Ciências, que chama Ciência Gera Desenvolvimento. São filmetes de 2 minutos, gente. Quem é que não tem 2 minutos? Que contam a história de cientistas que desenvolveram algo que virou dinheiro. Deixa eu só citar um deles, que é a Johanna Dobenheimer, que foi a pessoa que pegou a soja, que dava muito mal no Brasil, não sei se vocês sabem disso, soja não é planta nativa, foi trazida para o Brasil por uma outra mulher chamada Pagu, uma feminista, tá? E mas dava mal no Brasil. Até que Johanna Dobenheimer se deu conta que precisava fixar nitrogênio. E se deu conta que a cana-de-açúcar fixava muito bem nitrogênio. E descobriu que fazia isso porque tinha uma bactéria que era meio amigada com a cana-de-açúcar. Ela desenvolveu o mesmo processo para a soja e nós viramos o segundo produtor de soja do mundo. Vocês já viram o nome de rua, Johanna Dobenheimer? De escola? De teatro? Mas foi graças a essa mulher que nós somos o segundo produtor de soja do mundo. Este é um dos exemplos. Sigam isso, porque para a gente jogar na cara dos outros que o Brasil faz coisa que vira dinheiro, é importante. Ai, Márcia, mas o Brasil tem muito doutor. A gente não precisa de ter tanto doutor. Esse gráfico mostra o percentual da população de 25 a 34 anos que tem curso superior. O Brasil é aquele lá do finzinho. Aquele lá do finzinho, gente. Gente, a gente tem menos gente com curso... Eu não estou falando doutor, viu? Estou falando de gente com curso superior. Menos do que Chile, que Argentina. Não estou falando de país... Então, nós temos pouca gente com curso superior. Não é doutor. Quando eu vou olhar a questão dessa distribuição em vários países, vocês veem que a gente está sempre lá na rabeira. Aumentei o número de países para ver se a gente melhorava na foto, a gente não melhora na foto. E pior que isso, quando eu olho nos diversos cursos que tem no Brasil, porque 70% das universidades brasileiras são pagas e não querem gastar dinheiro com custo caro, a maioria das pessoas no Brasil que estão no curso superior estão em áreas de ciências sociais, direito e educação. Nós temos um número de advogados nesse país imenso, porque é barato formar advogado. É caro formar engenheiro. Quem forma engenheiro são as universidades públicas, que têm um número muito menor. Então, a maior parte da população, como vocês veem, estão em outros cursos. Temos 13% só. Daqueles poucos que estão na universidade, 13% são da área de ciências exatas. Como é que eu vou industrializar um país assim, gente? Com esse nível de formação da área de exatas? Então, não tem muita gente formada, tem que ter muito mais gente formada e muito mais gente da área de exatas. E aqui, só para provocar um pouquinho, né, a distribuição entre homens e mulheres, que dominam nas áreas de humanidades, mas que não estão na área de exatas. Só para vocês terem uma ideia do quadro da dor, em uma sala com 100 pessoas, somente aquelas 20 que estão lá em cima terão curso superior. Somente 4 delas vão estar na área de exatas. E somente uma será mulher na área de exatas. É uma solidão. Tá? E a gente tem que ampliar esse número se a gente quer industrializar esse país em novas bases. Tem que formar muito mais gente. Que só para mostrar que o percentual de pesquisadores do Brasil em milhão da população está lá embaixo, comparado com outros países. Portanto, temos que formar mais gente, temos que formar mais pesquisadores. Ah, Márcia, mas a universidade tinha que produzir tecnologia. No mundo, quem produz tecnologia é empresa. Universidade forma recurso humano, forma ciência básica. Nós temos que
ter empresas mais robustas. Para isso, a gente tem que formar mais gente, a gente tem que formar mais gente em STEM. Essa é a grande tarefa. Ai, Márcia, mas como é que é essa distribuição de recursos federais? Vocês veem que em ciência, esse vermelho é nos Estados Unidos o percentual do desenvolvimento tecnológico. Ele está todo nas empresas, que é onde tem que estar o desenvolvimento tecnológico. A gente forma as pessoas, a gente forma a ciência básica. Ai, mas as universidades dos Estados Unidos são universidades privadas e, portanto, elas são mais produtivas. Mas vamos olhar o que acontece no Brasil. O Brasil, a maioria das universidades são privadas, em verde ilustrado aí. No entanto, na hora de olhar ranking de produção, são as públicas que estão produzindo o conhecimento, então elas são, sim, mais eficientes na produção do conhecimento. Ah, mas é que as universidades dos Estados Unidos são privadas, elas vivem do dinheiro privado, a gente não tem, a gente tem que fazer os estudantes pagar a universidade nas universidades públicas, e a gente tem que deixar as universidades viverem de dinheiro privado. Esse aqui é o montante dos recursos que mantém as universidades, que não são públicas, são comunitárias, nos Estados Unidos. A maior parte do dinheiro que mantém a pesquisa lá é federal. Então, o dinheiro lá que mantém a pesquisa é, sim, público. Quem faz disrupção é, sim, o Estado. Tá? Quem diz isso não sou eu, uma física, mas a Mariana Mazzucato, que é uma economista famosa, que diz: é função do Estado a disrupção no conhecimento. Ai, mas, Márcia, a gente tem que ter mérito. Essa coisa é mérito que tem que balizar tudo. Portanto, a gente sempre tem que dar vantagem para aquelas pessoas que têm mais mérito. Só para entender essa questão do mérito, para não dizer que eu não falei de flores, né? Esse é o dado do percentual de mulheres em azul e de homens em vermelho, nas diversas etapas da formação acadêmica. E a gente vê que hoje as mulheres já são 50% na universidade, no mestrado e doutorado. No entanto, à medida que sobe na carreira, o percentual de mulheres decai. E não decai na parte técnica, decai na parte política. Quando o cargo fica mais político, o percentual de mulheres decai, e é por isso que nosso Congresso só tem 15% de mulheres. Então, nós temos que entender que, para ter um ambiente mais eficiente, precisamos ter mais diversidade. Aqui eu trouxe um aspecto que é a questão de gênero. A questão racial também tem que estar presente, a questão regional tem que estar presente. Estados do norte do Brasil produzem um volume de mais de 10% do PIB, mas consomem nas bolsas de produtividade e pesquisa muito menos de 5%. Então, nós temos também um equívoco nessa distribuição. Agora, para entender por que diversidade é algo que traz eficiência, eu trago esse dado da consultoria McKinsey, que ordenou as 500 maiores empresas do mundo por diversidade. Não sei se você sabe, mas as 500 maiores empresas do mundo se chamam as 500. Ponto. Sabe? Como se só existisse sem qualificador. Ordenou e descobriu que as que têm mais diversidade ganham mais dinheiro do que as que têm menos diversidade. Meio óbvio, né, gente? Se para ganhar dinheiro eu tenho que pensar fora da caixa, se todo mundo tiver na mesma caixa, o fora da caixa é o mesmo. Então, tem que ter muitas caixas para o fora da caixa ser diferente. Ai, Márcia, mas isso é empresa, né? Nada a ver com a academia. Esse é um estudo que olhou 10 anos de tese de doutorado nos Estados Unidos e descobriu que as teses de doutorado dos grupos subrepresentados tinham mais inovação disruptiva. Deixa eu repetir. Mais diversidade, mais inovação. Por quê? Porque eu estou olhando outras caixas, gente. Outros fora da caixa. Então, nós precisamos levar em conta também a diversidade. Mas o que eu vou fazer, né? E vocês estão olhando como é que eu estou vestindo já minha capinha de super-herói e vamos lá derrubar mito. Eu dei para vocês vários instrumentos para vocês usarem, estudem mais um pouquinho, vocês vão estar apetrechados. E o que a gente pode fazer? A primeira ação
da autoridade, do conhecimento, é que a revolução começa em casa. Então, vamos nos olhar. Vamos olhar nossas universidades, nossas instituições, eu tenho que olhar lá para o MCTI, e começar a me perguntar, será que eu só respeito a autoridade do meu conhecimento específico? Ou será que eu respeito a autoridade de todos os conhecimentos? Será que eu só respeito a autoridade da física? Ah, mas essa coisa das humanidades, do direito, da economia, da educação, não respeito. Porque se a gente respeitasse, nós teríamos nas nossas universidades mais inovação com empresa, mais aprendizagem ativa na sala de aula, mais administrações avaliativas dentro dos nossos sistemas de avaliação. Nós teríamos mais ambientes sustentáveis. Vamos olhar nossos prédios. Nós falamos de sustentabilidade, nós formamos os engenheiros e arquitetos e construímos umas caixas que não suportam um vento mais forte e que não obedecem critérios de sustentabilidade. Nós seríamos mais interdisciplinares, entendendo a interdisciplinaridade como instrumento de força e não ficando brigando em que caixa eu vou colocar a interdisciplinaridade. Eu respeitaria a diversidade, eu teria ambientes dentro da universidade mais democráticos, eu teria uma saúde mental mais resiliente dentro da nossa universidade, e todo mundo vai fingir que não é na sua universidade que estão acontecendo suicídios e pessoas com depressão, e a gente estaria divulgando mais o conhecimento e abraçando a curricularização da extensão, ao invés de brigar com ela. Tá? Então, esse é o tema simplinho, né? Se você confia na autoridade do conhecimento, é isso que tem que ser. E nós temos que ir para fora, e aqui propaganda, minha propaganda, eu tenho esse programa que é Ciência Fácil na Rede Estação Democracia, em que passam nas rádios e TVs comunitárias do Rio Grande do Sul, eu entrevisto gaúchos e gaúchas que fazem ciência, e sou orgulhosamente financiada pelo Sindicato de Sapateiros de Sapiranga, para trazer para os sindicatos mais informação do que é ciência, o que está acontecendo no Estado. Espero ter convencido vocês que quando a gente for conversar com alguém, a gente tira as pedras do bolso e a gente se instrumentaliza com evidências, dizendo que seguir a ciência é mais eficiente porque a gente vive mais seguindo o conhecimento, que ele tem que trazer uma equidade, que é igual chance para as pessoas chegarem lá, que qualquer um pode entender ciência, e não colocar um bloqueio que a gente costuma colocar, quando diz, mas isso é muito complicado para tu entender. A gente tem que ter ética, e a gente tem que colocar a ética como um instrumento fundamental para a criação do conhecimento. Isso significa a gente discutir isso todo o tempo, mas, acima de tudo, o combustível talvez mais importante que a gente tem no falar de ciência é a empatia. É a capacidade de entender que aquela outra pessoa teve menos chance de entender as coisas, que ela talvez esteja na caverna, vendo as sombras e fazendo a descrição do mundo através das sombras, e que trazer a luz do conhecimento é algo que tem que ser feito devagar e com paciência. Porque só assim nós vamos conquistar a autoridade do conhecimento. Obrigada. Bom, pessoal, queria agradecer, Márcia, por essa belíssima palestra, bastante instigante para todos nós, e vamos abrir para perguntas, eu acho que 2, 3 perguntas. Tem outro microfone lá. Bom dia.
Meu nome é Thiago, sou da UFPA, e eu queria perguntar sobre essa questão mesmo da diversidade, das questões políticas, porque quando a gente fala de diversidade, tem toda uma questão no Brasil histórica aí, que os filhos dos ricos não têm esse problema de entrar na ciência, porque eles já vêm numa escola, numa preparação bem mais adiantada, e eles não vão fazer ciência também muitas vezes no Brasil, eles vão para fora fazer ciência. São eles que são os principais das fugas de cérebro, os primeiros a embarcar para fora. Ao mesmo tempo que os políticos, eles sabem de ciência, eles só ignoram ela, a parte que não interessa. Por isso, quando fala de vacina, se é interessante, para mim, na corrente política, falar mal da vacina, porque eu quero ser contra os médicos, porque eu não quero dar poder para eles terem voz, ou então, quando é para financiar a ciência, entre aspas, para roubar, né? Tipo, kit de robótica, que a gente ficou sabendo por aí. E aí, como a senhora falou, a questão do conservadorismo e do reacionarismo, eles andam juntos. Mas isso não quer dizer que eles não saibam de ciência. Eles sempre escolhem tipo um buffet. Ah, essa parte aqui da ciência que se ajuda aqui na agricultura, eu quero. O Bitcoin, eu quero. Aqui a mídia digital, me interessa. Agora, esse negócio de questão climática, não. Interessa. Tá, deixa eu fazer um comentário. Muitas vezes, a pessoa com quem tu vai conversar, isso vai me acontecer amanhã. Amanhã eu tenho uma sessão do Senado organizada pelo Pontes e o resto do bolsonarismo para falar sobre vacinas. Tá? Eu sei que eles sabem, né, assim, o Pontes sabe sobre a questão de vacinas, mas eu não vou estar lá para falar para eles. Eu vou lá para falar para a torcida. Eu não posso me ligar aí, porque é uma sessão pública que vão ter pessoas ouvindo. É para elas que a gente está falando. Tá? Então, eu não vou bater neles. Eu vou falar para essas outras pessoas. E muitas vezes é para essas pessoas que a gente tem que falar. Tá? Em vez de ficar na briga, é abrir para o outro grande público e falar para esse público. Aprendi muito cedo na minha vida de representante estudantil, que quando eu entrasse numa sala e eu soubesse que alguém ia ser meu opositor ou opositora, eu tinha que sentar do lado daquela pessoa, para quando ela bater em mim, ela se virasse para mim, e quando eu falasse a resposta, eu falasse para a sala inteira. Tá? E é essa sala inteira que a gente tem que falar. E é essa luta que a gente tem que trazer para dentro da universidade, que foi toda preparada para o filho e para a filha de rico. E que abraçou as cotas sem abraçar as cotas. Deixou entrar, mas não trouxe o conhecimento necessário para essa entrada. Nós estamos fazendo, como universidade, um trabalho muito ruim, porque a gente está tirando as pessoas daquele seu ambiente, mostrando um outro ambiente, mas não integrando a esse ambiente, não trazendo esses outros conhecimentos. Esse é o nosso desafio. É abraçar a diversidade, trazendo os elementos das diferentes culturas e das diferentes origens e transformando a universidade. Tá? A universidade com as cotas mudou a vida de algumas pessoas, mas agora está na hora de mudar a universidade pelas cotas. Tá? É esse o tamanho do nosso desafio. Não é governo que vai fazer isso. É a gente, no cotidiano da nossa sala de aula e das nossas interações no meio acadêmico. Tá? Então, sempre, mesmo falando com o pior negacionista, fale alto para o público em geral ouvir o que você está falando. É bom ter amigos, gente. Não. Uma declaração. Sou o professor Rafael da UFCG, Cuiterra, campus mais belo do Norte e Nordeste. É o primeiro campus do governo Lula. Sendo que, quando eu cheguei lá, eu fiz a Semana de Ciência e Tecnologia em 2007, 2008. Depois foi criada uma comissão
para fazer a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Não é necessário. Qualquer um pode fazer. Você entra no site do governo, coloca seu nome, você é coordenador e responde a pergunta. Pense no que vai fazer. Tem coisa mais democrática do que isso, professor Zé Carlos? Mas quantas vezes você fez lá em Roraima? É assim, ninguém está fazendo. Eu acompanho o site. Sua Então, pergunta, é Rafael. a pergunta. Isso, mas eu já. Muita gente querendo falar, Isso, mas essa pergunta eu acabei de fazer, né? Quem foi que participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Blog em Ciências e Educação, com mais informações. Ó, eu participei, tá? Já vou dizer, teve muita menina na ciência. Se vocês entrarem lá no andar, convido todo mundo a me visitar lá na secretaria. Vocês vão ver um monte de fotos de cientistas conhecidos, inclusive um painel da Amélia Hamburger e umas fotos de cientista para as crianças colocarem a carinha e os adultos também e fazer uma foto. Então, assim, que foi o material que a gente trabalhou muito na semana. Então, assim, sim, temos participado da semana e para o ano, que quem não participou esse ano, um monte, vamos lá, vamos para a rua, vamos para a praça, vamos para todo que é lugar falar de ciência. Professora, me chamo Ricardo, sou professor no IFAL, Campus Piranhas, em Alagoas. Você trouxe essa questão do investimento na ciência que diminuiu com o governo anterior. No governo Dilma havia um grande investimento, mas me vem essa questão de que seria me parece não ser uma relação direta, mais investimento, por exemplo, a gente vai ter mais, a gente vai conseguir combater fake news, por exemplo, que a gente vê o exemplo dos Estados Unidos, como lá um negacionismo tremendo, de tantas outras questões, e de que eu acho uma responsabilidade muito grande para nós, professores, pesquisadores, de tentar combater a fake news de uma forma apenas em sala de aula, ou fazendo apenas uma extensão, por exemplo, sem algo que esse governo, os outros governos, que o Brasil não faz, abrir as portas da universidade de verdade. Você mostrou um gráfico interessante aí sobre que ainda há pouca gente ocupando nossos espaços. Então, talvez esse alto investimento é importante, né, na época do Sérgio Rezende, em 2014 e tal, mas talvez a gente tem que repensar a forma de acesso, né? O Enem, ele é democrático o suficiente? Então, talvez combater pobreza e desigualdades sociais para a gente abrir as portas da universidade, talvez seja uma melhor forma de combater as fake news, né? Então, se possível, comentar. Deixa eu só Obrigado. comentar um dado sobre o Enem, que eu também tinha essa impressão que a crise econômica fez um percentual maior das populações de baixa renda não se inscreverem no Enem. Não é verdade. O decréscimo foi em todas as classes sociais, o que sinaliza um descrédito porque tinha uma contra-propaganda. Existe uma secretaria no Ministério, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, que olha para essa questão do combate à pobreza, mas também olha para a questão da divulgação científica. É a secretaria com o maior orçamento disparado, tá? E eu não estou aqui chorando, porque é muito maior que a da minha secretaria, porque eu acho que é um local que a gente tem que investir, mas a gente não pode investir só uma vez e depois decair. Então, tem que ser uma política de Estado, ou seja, nós temos que garantir o financiamento regular e ininterrupto com a população exigindo isso. Essa é a nossa parte, é não deixar essa peteca cair. E a gente tem investimento para ir para a rua, para abrir universidade. Eu sei que eu estou pedindo um monte de coisa, mas por isso que eu disse que vocês são super-heróis. Nós somos os super-heróis, né? Porque nós temos muita coisa mesmo para fazer. Aqui. Pode pegar as duas perguntas e eu respondo, que aí economiza tempo. Só mais uma informação. A transmissão vai estar no canal da SBF. Obrigada. E, bom, repassar aqui os vários elogios que está vendo na transmissão, o pessoal está parabenizando. Então, Ok, então sou eu. Primeiramente, parabenizar a professora pela palestra, foi muito bom a conversa e a troca. Me apresentar, eu sou o André, eu curso Física aqui na UFBA. E
para além de parabenizar, eu acho que tem uma coisa também que é interessante que a gente pode pontuar, que é o conhecimento ainda é formalizado dentro de muitos cercadinhos e muito fechado dentro das suas áreas. Tem o Altair, que ele é um psicólogo bem relevante, ele tem até um podcast que é muito interessante, que é o Naruhodô, e uma das coisas que ele diz é que a gente transformar o conhecimento que a gente tem hoje no colégio, que é um conhecimento voltado para trabalho mecanicista, em um conhecimento voltado e baseado no conhecimento acadêmico, no método científico, a gente modifica justamente isso, que é você pegar esse conhecimento setorizado entre áreas de humanas, biológicas e exatas e transformar ele numa coisa unitária. E até diz que surge essa pluralidade nas contribuições. Porque quando a senhora fala da gente ter uma maior visibilidade dentro da possibilidade de pessoas dentro da universidade, isso é muito verdade, mas também a troca entre os campos, entre as pessoas que estão lá dentro, isso também possibilita muita coisa e muito para além daquilo que a gente tem hoje. Porque por mais que a gente esteja aqui num congresso de física, em geral, as discussões que a gente vem aqui e faz, ele se limita aos físicos. É muito difícil esse tipo de discussão se extrapolar para outros cursos ou para outras pessoas que talvez tivessem mais a acrescentar até que muitos de nós que estamos aqui, porque essa troca ela é muito, muito presente e necessária. Era só isso que eu queria pontuar. Obrigado. Eu aqui primeiro, licença, eu estou esperando há um tempinho já. Obrigada. São 2 comentários. Um era para falar e uma pergunta. Um comentário era sobre, logo quando eu entrei no curso de física, que eu percebi que mais mulheres estavam presentes ali, que não era uma realidade que existia antes, eram poucas. Hoje ainda é pouca, dá para melhorar, mas assim, a gente percebe que tem uma expressão maior, pelo menos lá no nosso curso. E o outro comentário é exatamente diferente, é sobre a questão que você falou das universidades na sociedade. E a gente percebe que essa autoridade do conhecimento, ela só é utilizada quando é bom para as pessoas. Então, quando elas querem que seja conveniente, elas dizem, é comprovado cientificamente. Quando não é benefício, aí descredibiliza. Então, muita gente até não tem nada comprovado cientificamente, usa esse termo só para poder charlatanismo, né? Como a gente conhece. A pergunta agora que eu queria fazer era sobre o que eu percebi da questão do investimento, que eu vi que a gente tem uma dependência extrema do investimento do governo, e eu concordo que realmente o governo tem que fazer a parte dele, tem que investir, a gente tem que cobrar e precisa ser mais, mas será que, porque eu estava vendo que em outros países o investimento privado, a maior parte do investimento, na verdade, é privado. Então, isso seria viável aqui no Brasil também, ou as consequências desse investimento privado seriam piores? Tem mais um? Isso. Oi, professora, muito obrigado pela apresentação, sempre muito engraçada e muito boa. A minha pergunta, acho que é em 2 sentidos. Atualmente eu sou aluno de mestrado, eu fiz a graduação na UESC, durante a graduação a gente sempre ficava no curso de física, eu fiz bacharelado, então a gente ficava naquela caixinha de sempre estar estudando física, prova, lista, e poucas vezes a gente interagia até mesmo com os outros colegas. Nesse ponto, eu acho que como a senhora vê a formação de física para pensar nessa questão da divulgação científica para combater as fake news, porque eu penso, se a gente, enquanto aluno mesmo de física no bacharelado ou licenciatura, se unir e tentar fazer, sei lá, um evento dentro da própria universidade, mesmo que isso seja lá para 10 pessoas, 15 pessoas, que essas 15 pessoas possam entender que, por exemplo, a Terra não é plana. E outra questão na formação é como você vê a formação na questão do profissional físico na indústria, porque muita gente pensa que só o único caminho é sair da graduação, fazer um mestrado, fazer doutorado, fica pingando de pós-doc em pós-doc, até virar professor e repete o mesmo ciclo. Como você pensa, ou se tem alguns trabalhos que visam essa formação de um físico de uma maneira mais ampla, social e industrial? Obrigado. Vamos começar. Temos, sim, que ter cada vez mais interação com outras áreas do conhecimento. Nós estamos voltando ao homem e mulher renascentista, gente. Cada um sabe o seu pedaço, mas a gente conversa. A maior parte do investimento para a disrupção, ele é federal nos outros países. No entanto, nos outros países,
a financiamento privado. E agora eu vou dizer uma coisa bem devagar para ver se a universidade entende isso. Não é pecado ter dinheiro de empresa dentro da universidade. Não é proibido ter dinheiro de empresa dentro da universidade. A gente ralou muito para aprovar o marco legal e as pessoas não estão exercendo o marco legal porque repetem o mantra de que não pode, tá? E não mostram as evidências. Outra coisa de conselhos superiores é isso. Não, mas isso não pode. Eu me mostro ali onde está escrito que não pode. Me mostra a tua evidência, eu mostro o meu, tu mostra o teu, que nem aquelas coisas de criança, tá? Então, assim, nós temos que entender que nós temos que ter interação com o setor privado, e não é pelo dinheiro, para trazer os problemas. O que é essa curricularização da extensão? É resolver problema da minha cabeça? É resolver problema que ninguém tem? Então, a gente tem que ir na comunidade, mas também tem que ir na empresa. E quando a gente for na empresa, a gente vai poder usar a lei do bem e a lei de informática, que é um monte de dinheiro, só não contem que eu contei porque não fica na minha secretaria, tá? Mas é um monte de dinheiro, tá? Então, sim, precisamos disso. E sim, quando a gente tiver uma indústria crescendo, nós vamos perder físico. Eu já estou perdendo meus alunos de doutorado, como a gente faz computacional, para o setor que faz TI. Estou perdendo. Lágrimas, tá? Mas não teria lágrimas se eu tivesse conseguindo formar mais gente. Então, gente, vamos olhar as evidências, vamos olhar a literatura. Eu deixei aqui o material de provocação, mas vamos buscar mais material. E cada um de nós pode ser um divulgador. E como é que a gente pode se tornar melhor ou melhor divulgador, entendendo que a gente está numa universidade e que não é proibido por lei fazer cursos de outras unidades. Se você não se sente seguro em falar em público, tem curso de teatro, tem curso de comunicação. É proibido na USP fazer curso dos outros? Não é, né? Mas a URGS não é proibido. E tu tem até que fazer um monte. Então, escolha, em vez de escolher aquele muito parecidinho com o curso que tu já fez, escolha um lá. Um dos cursos mais populares dentro da URGS, em todos os demais cursos, é Explorando o Universo. As pessoas de todas as áreas querem fazer Explorando o Universo. Já trazendo esse conceito de estar... Eu gostaria de ver mais gente fazendo outros cursos de educação física, até uns precisam, né? Para a gente não ter lordose, né? Tá? Então, gente, temos um desafio, mas, como eu gosto de dizer, juntos e juntas podemos. Gente, agradecendo mais uma vez a Márcia, todos nós, e lembrando que teremos hoje, às 18 horas, a mesa redonda sobre financiamento em pesquisa, política científica, com a presença de Márcia, com a condução de Silvio Canuto e com a presença do professor Olival Freire, diretor científico do CNPq. Então, ela estará por aqui e poderemos conversar mais também às 18 horas. Obrigada.